Então, boa tarde. Para quem está no Acre ainda é horário de almoço, né? Então, é isso. Me chamo professor Roberto, sou professor da rede pública, né, do estado do Acre. Trabalho com ensino médio, turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, na Escola Boa União de Ensino Jovem. Eu sou estudante do mestrado profissional em filosofia da UFAC, da primeira turma, que está iniciando nesse mestrado esse ano. É uma alegria estar participando de um evento como esse. Saudar aqui minha aluna do ensino médio, a Giovana, professor Dorival, que é também colega aqui do mestrado, professor Valdinei Vicente, que é nosso professor aqui do curso de filosofia, e é um prazer estar aqui na companhia de vocês. O meu trabalho, inicialmente, ele trataria da temática liberdade em Sartre, o ensino, a aprendizagem de filosofia, como forma de conter a evasão escolar, mas como o projeto ainda está em início, né, a gente vai modificando, etc. Então, o tema não é mais aquele que eu havia pensado, né, anteriormente. Então, o tema agora do trabalho é o seguinte: o ensino de filosofia como possibilidade de enfrentamento da evasão escolar, uma abordagem sartreana da liberdade. Pelo menos essa é a última versão até aqui. Tá? Pensando nessa apresentação, eu consegui vivenciar, experienciar aquilo que o Sartre denomina angústia, né? Que a gente realmente se preocupar com a apresentação, né? Com a imagem que nós vamos projetar enquanto professor de filosofia. Então, a filosofia ela se torna, nesse sentido, algo que a gente vivencia na prática, né? A angústia de projetar diante dos colegas um paradigma, um perfil de um professor da rede pública trabalhando um tema clássico, né? Com fins do ensino. Sou professor de filosofia, licenciado, também sou bacharel, tenho especialização em filosofia contemporânea e tenho 5 anos de experiência na rede pública de ensino. A escola que eu trabalho, ela é uma escola mantida pelo poder público, ela começou a funcionar em 2009. A Escola Boa União de Ensino Jovem ela recebeu esse nome em homenagem ao bairro Boa União, que surgiu na década de 90, a partir da compra por parte do poder público de alguns lotes de uma família importante que ele está, da família Fegali. Esses lotes foram desapropriados para a constituição do bairro, e a partir de então os outros bairros eles foram se formando em seu entorno. A escola que eu atuo hoje ela possui 336 alunos matriculados, é uma escola de tempo integral, tá sendo divididos esses alunos em turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Tá? São 169 alunos do sexo masculino e 167 alunos do sexo feminino. Essa escola ela é situada em uma regional periférica da cidade de Rio Branco. A escola ela atende uma clientela, né, da circunvizinhança ali do bairro Boa União, né, agregando também os bairros Ayrton Senna e João Paulo, e é uma escola de periferia. Né? A maior parte dos alunos que fazem parte dessa escola são oriundos de famílias que possuem baixo poder aquisitivo, né, se reflete diretamente nos problemas, né, nos problemas sociais desencadeados, né, que acabam gerando algumas condições desfavoráveis, por exemplo, famílias desestruturadas, pais e mães desempregados, violência, uso de drogas. Essa situação ela acaba por criar uma baixa expectativa de mudança de vida para os nossos jovens da escola. Embora boa parte das famílias ainda acreditem, né, na educação como possibilidade de transformação e de mudança das suas vidas. A escola, como eu disse, é uma escola de tempo integral, e a gente hoje tem 2 matrizes curriculares, né? A gente trabalha com o integral politécnico e também com o ensino híbrido, né? Com o novo ensino médio. E a compreensão de híbrido aqui na nossa escola também ela é meio equivocada, porque nas formações a gente entende que o híbrido é a possibilidade de se utilizar de ferramentas, eu posso dizer EAD, né, ferramentas diversas para a complementação da carga horária.
mas aqui no estado, infelizmente, a compreensão de híbrido é utilizar ao máximo as estruturas precárias, né, das escolas, colocando, né, no turno, no matutino e vespertino, concomitantemente várias turmas. Então, entra uma galera no período da manhã, encerra suas aulas no período da tarde às 14 e pouco, e entra outra galera às 10 horas da manhã, finalizando por volta às 17. Então, a compreensão de híbrido aqui já está bem equivocada, né? Então, a nossa missão nesse trabalho é tentar, de alguma maneira, a partir do ensino de filosofia, conter, de certa maneira, a evasão escolar, que é uma realidade do chão da sala de aula e da escola Boa União. Eu vou falar um pouco aqui dessa realidade, depois eu vou para o meu slide, beleza? A escola, ela no ano de 2018, ela tinha 12 turmas. Ao final do ano de 2018, a escola já finalizava o ano letivo com 5 turmas apenas. Né? No ano de 2019, a gente consegue manter essas 5 turmas. No ano de 2020, vem a pandemia e a gente consegue alcançar ali mais 2 turmas, ficando a escola com aproximadamente 7 turmas. 2021 mantém essas 7 turmas. No ano de 2022, com a implementação do Politécnico, a gente consegue alcançar um número maior de alunos, porque o anseio da comunidade sempre foi o curso técnico, de fato, né? A galera quer trabalhar. E nesse ano de 2023, a gente conta com 11 turmas agora. Mas a evasão é uma realidade presente. A gente olha a quantidade de alunos matriculados no início desse ano e compara com os que estão atualmente, a gente já perdeu aí pelo menos uns 30, 40 alunos. Então, é uma realidade gritante, né? E isso prejudica, de certa maneira, o aprendizado, de modo geral. Eu vou compartilhar agora o slide, uma vez que eu já falei um pouquinho da escola, tá? Então, o tema do nosso trabalho é o ensino de filosofia como possibilidade de enfrentamento da evasão escolar, uma abordagem sartriana da liberdade. Meu professor orientador é o professor doutor Felipe Durante. Ele também faz parte do corpo docente do mestrado. O meu trabalho tem como foco principal analisar a questão da liberdade em Sartre a partir das obras O Existencialismo e o Humanismo, O Ser e o Nada, A Náusea e Os Caminhos da Liberdade. Será defendida a hipótese de utilizar o ensino de filosofia como possibilidade para se fazer o enfrentamento da evasão escolar dos estudantes de ensino médio da Escola Boa União. Eu, a princípio, tinha pensado em utilizar apenas existencialismo e humanismo, mas percebi que a temática da liberdade ela perpassa não só as obras filosóficas, como também as obras literárias do Sartre. Inclusive, essa perspectiva da liberdade é encarnada por alguns de seus personagens. Então, eu achei melhor ampliar esse referencial bibliográfico, essa bibliografia básica, para tentar assim, explicitar melhor o que o Sartre entende por liberdade. Então, o foco é tentar, de alguma maneira, a partir do ensino de filosofia, trabalhando essa perspectiva da liberdade com os alunos, suprir ou pelo menos amenizar, de alguma maneira, essa realidade de evasão, de abandono dos estudantes de ensino médio da nossa escola. Aqui eu trouxe para vocês um vídeo para vocês entenderem a realidade onde a escola está inserida. Eu peço que vocês se atentem para a estrutura física, mas principalmente para o muro da escola, tá? Porque a escola ela sofre um assédio muito grande do crime organizado. Né? O crime organizado ele utiliza a escola como reduto, né, para, de alguma maneira, recrutar jovens para o crime. Né? Então, se atentem ao muro da escola que vocês vão perceber o que eu estou falando. Está aí a nossa escola, tá? A Escola Boa União de Ensino Jovem, esse é o muro, o entorno da escola, né? O bairro Boa União. Como eu falei, é uma escola de periferia. O bairro Boa União ele é um bairro que inicialmente ele é construído a partir de invasões, como toda a cidade de Rio Branco. Então, é essa a realidade da nossa capital. O objetivo geral do nosso trabalho:
demonstrar como ensino-aprendizagem de filosofia sob a perspectiva da liberdade em Sartre, a partir dessas obras supramencionadas, pode contribuir como possibilidade para se fazer enfrentamento à evasão escolar dos estudantes de ensino médio da Escola Bonão de Ensino Jovem. Aqui eu coloco alguns objetivos específicos. Coletar dados por meio de questionários, rodas de conversa e rodas temáticas com as primeiras e segundas séries, para evidenciar quais são os principais determinismos sofridos por esses discentes. Os nossos estudantes, eles estão inseridos dentro de um contexto sociocultural bem específico, Tem situações que não foram escolhidas por eles, o meio onde eles vivem, a situação econômica, a situação social, questões da própria faixa etária, que impactam diretamente esses jovens, como, dentro de uma realidade dessa, conseguir conciliar trabalho e emprego, como fugir de uma realidade tão pesada, envolvida em crime, em pobreza, em famílias desestruturadas, como, de certa maneira, sonhar com a possibilidade de superar esses determinismos. A gente vai fazer essa coleta de dados para evidenciar quais são essas situações, problema que afetam diretamente a vida dos alunos. Outro objetivo do nosso trabalho é avaliar o processo de ensino-aprendizagem da filosofia, apontando caminhos ou instrumentos que mobilizem possíveis meios de lidar com essas situações no âmbito da escola e na vida dos alunos. O último objetivo do nosso trabalho, ou o terceiro objetivo, é discutir esses determinismos com os alunos, a fim de pensar junto com eles meios ou saídas, que possam mobilizar resoluções dessas problemáticas que os afetam. E, para não estender muito a nossa fala, eu vou direto para o produto educacional. A gente pensa em elaborar uma cartilha com propostas de aulas, sequências didáticas, mais especificamente, e fragmentos de texto, fundamentada na concepção de liberdade para Sartre, nas obras que a gente se propõe a trabalhar e nos dados da pesquisa feita com os alunos. Esse produto educacional ele vai se estruturar da seguinte forma: nós vamos selecionar frases ou máximas da obra de Sartre para estruturar aulas, onde será aprofundada a temática da liberdade. E aqui eu separei algumas máximas com as quais eu vou tentar estruturar essas aulas. Eu coloquei que, por exemplo, a existência precede a essência. O homem está condenado a ser livre. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. O homem não é senão seu projeto e só existe na medida em que se realiza. A liberdade é o que se faz com aquilo que aconteceu com você. Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. O inferno são os outros. Eu sempre posso escolher, mas devo saber que, se não escolher, ainda estarei escolhendo. O que não é terrível não é sofrer nem morrer, mas morrer em vão. A vida é o pânico num teatro sem chamas. Quem é autêntico assume a responsabilidade por ser o que é e se reconhece livre de ser o que é. O nosso trabalho ele vai se dar em 3 momentos, tá? A primeira parte do nosso trabalho consiste na exegese dos textos, da bibliografia primária e secundária, bem como a realização dos seus respectivos fichamentos. A segunda fase desse nosso trabalho vai ser a pesquisa dialógica, que vai se dar por meio de conversas com os alunos das turmas de primeiro e segundo ano, a aplicação de questionários em forma de entrevista, rodas de conversa ou rodas temáticas. E a primeira fase desse trabalho vai se dar mediante a análise dos dados da escola, identificando os percentuais de abandono, e verificando se o ensino de filosofia favorece ou não a redução desses índices. O trabalho ele vai seguir a concepção dialética sartriana, abordando uma história não linear, onde se enaltece a transitoriedade espaço-temporal, mediante o dinamismo de cada época, posto que o homem é a invenção do próprio homem. Aqui eu coloco a referência bibliográfica básica, com a qual eu me proponho a trabalhar,
E aqui eu coloco a foto do meu orientador e o meu e-mail, caso, e aqui eu coloco o e-mail porque, assim, eu gostaria, né, que, se fosse possível, evidentemente, se algum dos colegas que estão aqui na sala já tem um grupo de pesquisa, ou um grupo de trabalho em Sartre, ou no próprio existencialismo, ou na fenomenologia, a gente gostaria de participar, uma vez que a gente não faz isso ainda aqui em Rio Branco, não tem nenhum grupo de pesquisa nesse sentido. Tá? Quero falar um pouquinho mais do meu projeto, mais da perspectiva teórica mesmo da liberdade, que é o seguinte, né? Esse trabalho do Sartre, de modo geral, que enfoca, dentre outras coisas, a ideia da liberdade, é algo que eu acho que é salutar e importante para ser abordado dentro do contexto da escola onde eu atuo. Eu acredito que esse tema da liberdade ele seja importante porque a gente vive numa sociedade que não entende muito bem o que fazer com isso, com a liberdade, e acaba tangenciando as pessoas, de modo geral, uma compreensão equivocada do que seria essa responsabilidade, que desemboca diretamente em uma ideia de responsabilidade. Acaba enfatizando não uma intersubjetividade, mas um individualismo, né, que leva as pessoas a se desumanizarem gradativamente, que leva as pessoas a uma competitividade e que não foca naquilo que é trabalhado pelo Sartre, que é a intersubjetividade. Né? Professor, com Pensar. licença, desculpa interromper, só dando um aviso que faltam 4 minutos para a Eu tô, exposição. eu tô cronometrando o tempo. Ah, perfeito. Então, assim, entender que para o Sartre esse conceito de liberdade desemboca diretamente na ideia de engajamento. Não existe liberdade sem engajamento, não existe liberdade sem posicionamento diante de realidade que o indivíduo vive. Né? E se o homem é um projeto que se lança para o futuro, ele só existe na medida em que ele vive, que ele, de certa maneira, vislumbra ou projeta essa ideia de homem como invenção do próprio homem para o futuro. Então, assim, é complicado para os alunos na nossa escola, pelo menos, pensar, né, numa ideia de homem enquanto projeto, porque tudo já vem, de certa maneira, definido para eles. Eles não escolheram a realidade onde estão inseridos, eles não escolheram nascer no seio de uma família desestruturada, pobre, assediada constantemente pelo crime organizado. Eles não escolheram as situações que os afetam diretamente. Pensar na perspectiva da liberdade de Sartre talvez traga a eles a possibilidade de pensar nossa subjetividade humana diferente de uma subjetividade isolada, tal qual uma pedra que não consegue dialogar com a alteridade, que não consegue mudar a sua realidade em si. Porque todo indivíduo ele pode sim fugir, que nem o Sartre diz, a partir da nadificação. Esses determinismos que os alunos acabam vivenciando, eles podem ser superados e, de certa maneira, eles podem pensar assim, que a vida deles pode desembocar em algo melhor. Eles têm dignidade para além de uma pedra, eles têm dignidade para além de uma coisa. Então, para esses nossos alunos, pensar na perspectiva da liberdade pode trazer a eles a possibilidade de pensar que ainda restam escolhas ou saídas para esses problemas, que eles não estão de imediato definidos, que eles podem pensar ainda em saídas para fazer aquilo que o Sartre diz, o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim? Será que eu estou determinado? Será que eu estou limitado à realidade que estou inserido? Ou será que eu posso vislumbrar, a partir da vivência e da prática da liberdade, enquanto indivíduo, projetar um futuro melhor? Né? Alimentando sonhos, desse modo, seguir vivendo apesar dos determinismos. Né? O Sartre mesmo ele disse que não existe uma natureza humana, que não existe um núcleo definido, essencial definido e delimitado, mas que o homem é algo que se faz. Então, assim, eu acredito que esse tema é relevante porque vai fazer os alunos pensarem na sua realidade, né, na sua subjetividade, como algo que agrega a subjetividade dos outros, né, trazendo a eles, de certa maneira, a responsabilidade que pode gerar uma saída para aquilo que é a realidade onde eles estão inseridos. Eu finalizo minha fala aqui e fico à disposição dos colegas
O nosso trabalho ele está apenas no início, então tem muito ainda a ser pesquisado, muito ainda a ser abordado. Tem muitos conceitos do Sartre que a gente já visualizou nessa pesquisa e que a gente quer trabalhar, o conceito de angústia, o conceito de má-fé, o conceito de vontade. Então, tem muitas questões ainda em aberto que, no decorrer da pesquisa, a gente vai conseguir realmente trabalhar. Agradeço a todos pela oportunidade e encerro minha fala aqui exatamente nos 20 minutos propostos. Muito obrigado aí pela fala, professor Roberto, muito obrigado pela exposição do seu projeto. Passo a voz agora para o professor Valdinei, que é nosso mediador, para suas considerações. Temos 10 minutos para as considerações. Caso reste algum tempo, podemos também passar a palavra para os outros presentes, caso tenha alguma consideração a fazer. Professor Valdinei. Obrigado, Vinícius. Boa tarde, Roberto. Parabéns pela apresentação. Boa tarde também aos demais aqui presentes na sala. Vinícius, Roberto, eu conheço a região na qual a escola está inserida, é realmente muito complexa, de fato um problema muito grande, está no meio, por assim dizer, da guerra entre as facções, e há muitos contingentes ali limitadores, certamente, né? É fácil falarmos quando nós estamos num ambiente, né, que não está sujeito digamos assim, a esses condicionamentos sociais, aquele meio tão complexo, tão complicado, onde muitas vezes os jovens e adolescentes não percebem outra saída se não aderirem a essas facções. Então, para quem não conhece, e até onde eu sei, nós temos aqui no Acre pelo menos duas grandes facções, que seria o PCC, e vinculado a ele o Bonde dos 13, que é uma facção local, e, de outro lado, o Comando Vermelho. Então, há uma guerra para a tomada do controle do tráfico de droga, porque é uma região também de fronteira. E é nesse contexto que o Roberto ele expõe muito bem essa problemática a partir da perspectiva de sua experiência de uma escola de periferia, né, que vive, como tantas outras aqui em Rio Branco, capital do Acre, esse problema. E acho que também não é diferente nas demais regiões do país, onde jovens, né, pré-adolescentes e adolescentes já fazem essas adesões indevidas, né, a esses grupos criminosos. Pelo que eu entendi bem, ao trabalhar Sartre, né, e trabalhar o conceito, a ideia de liberdade, o Roberto se propõe, através de uma série de metodologias, estimular esses alunos e alunas para que possam compreender seu lugar no mundo e que eles não estão necessariamente pré-determinados a aderirem e a ingressarem no mundo do crime. Então, diante de tudo isso, Roberto, eu parabenizo, acho que o teu trabalho amadureceu bastante desde a seleção, e eu entendi muito bem a questão do produto, que seria uma cartilha, né? E eu focaria numa questão aqui a você, que seria como você pretende contribuir para o rompimento, né, ou a superação dos contingentes limitadores. E eu sei que você abordou de alguma forma essas questões, mas no teu entendimento, né, e você coloca disso de uma forma muito tranquila, né, o ensino de filosofia como possibilidade de enfrentamento. Então, a meu ver, você tem uma linguagem muito cuidadosa, né, mas você já atua no ensino médio há um certo tempo, muito provavelmente nessa escola. De onde surgiu essa ideia? Por que Sartre, né? Embora é possível perceber que ele fale da liberdade, mas nós não temos propriamente uma definição de liberdade em Sartre, ou pelo menos você não apresentou, mas me parece mais como uma liberdade, como ausência de determinismos, ou, enfim, de ausências de obstáculos, num certo sentido, ou mesmo tendo obstáculos, mas que a essência do homem ela não está definida. E você elenca algumas possibilidades aí metodológicas, né? A minha pergunta é:
Você já fez uso dessas mesmas metodologias, mesmo que você não tenha feito um projeto, uma pesquisa? Quais foram os resultados? Por que você escolheu Sartre? Na tua proposta, você entende que é uma solução, digamos assim, eficaz, ou ainda está no nível de investigação acerca dessa possível contribuição a partir da perspectiva sartriana? Então, professor, a pesquisa ela ainda está sendo encaminhada, né? Eu escolhi o Sartre porque é um autor que a gente tem mais afinidade, né? Tenho estudado ele há algum tempo, mais que os outros autores que a gente trabalha, né? Então, é o que a gente tem mais segurança de trabalhar. Evidentemente que a questão da liberdade no Sartre ela é indeterminada. Se a liberdade é indeterminada, isso significa que não existe ali uma essência, uma pré-determinação. Então, o ser humano ele é constituído, o Sartre disse que ele é liberdade. E se ele é liberdade, então ele não pode de imediato ser definido, mas ele se define na medida em que ele vive. Por que eu escolhi essa temática? Porque os nossos alunos, como eu falei, eles estão inseridos nesse contexto. Entender que existe uma saída, entender que você não está destinado, fadado a ingressar no crime, é algo que a gente, com muito custo, consegue trabalhar com eles. Né? É muito difícil, dentro da realidade da nossa escola, fazer que os alunos pensem que a educação é importante. Né? O Sartre ele não foi um professor de ensino médio, a gente sabe que a realidade do Sartre é outra, né? Mas a questão da liberdade incondicionada, eu acredito que ela possa contribuir, pelo menos nesse esclarecimento da realidade, né? Fazer, de alguma maneira, os alunos entenderem que existe, mesmo dentro da própria indeterminação, entender que eles podem se construir, né, enquanto seres, enquanto indivíduos, se projetar para um futuro e pensar em saídas, em possibilidades para a vida deles de modo geral. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é porque assim, o projeto ainda está em processo, já trabalhei essa temática em sala de aula, ela surte sempre um efeito muito benéfico, quando os alunos entendem, por exemplo, a perspectiva sartriana, porque o existencialismo sartriano, ele é ateu, né? Não coloca ali nenhuma determinação por parte de Deus, não tem nenhum núcleo essencial permanente. Entender que a existência precede a essência, é entender que você primeiro tem que dar conta da sua vida para então buscar definições, ou seja, você tem que primeiramente viver, cuidar da sua vida, então ir se definindo. Você não é alguém que está fadado a entrar numa facção criminosa porque você está inserido numa escola, numa família desestruturada, ou porque você está inserido numa realidade social de pobreza mesmo. Então, não sei se eu respondi, professor. Obrigado, Roberto. Respondeu sim. Uma questão, acho que fica ainda, mas depois você pode pensar, pela seguinte situação, que o homem não está definido, né? Então, a existência precede a essência. Então, mesmo a opção pelo mundo do crime não deixa de ser uma decisão livre, em certo sentido. Não Sim. Interessante. Sim. Não interessante não é o que você quer, certamente. Faz parte da escolha, né? Porque a liberdade se confunde com a escolha. A liberdade é escolha. Então, toda escolha, ela pressupõe um engajamento. Se eu escolho ingressar numa facção criminosa, eu estou escolhendo diante de todas, e isso pressupõe responsabilidade. Eu não estou isento de não escolher. Isso é um conceito que é caro ao Sartre, né? Mesmo que eu não escolho, que eu me posicione como alguém que não escolhe, eu estou escolhendo. Então, o aluno entender que existem muitas possibilidades. O fato de eu não escolher, o fato de eu aceitar uma realidade que me é imposta, é também uma escolha deliberada. O ser em si é inapreensível, o Sartre ele tenta fugir disso de alguma maneira a partir da natificação, mas é entender que toda escolha, inclusive a não escolha, é uma questão paradoxal, complicada, a gente vai tentar aprofundar isso, ela pressupõe uma tomada de decisão, ela pressupõe um posicionamento. Né? Querendo ou não, a gente quer levar os alunos a pensar nos engajamentos possíveis, né? Inclusive aqueles que querem aderir à facção, que acham que é a melhor saída. A gente também não vai impor aqui um viés ético específico, porque é uma outra problemática do nosso trabalho. Como trabalhar a perspectiva dos valores, né?
não é claro, isso não tem um tratado dentro das obras de Sartre que aborde diretamente a questão dos valores, porque isso é implícito, né? Está nas escolhas, está no processo da experiência da própria liberdade. Como que eles vão escolher esses valores? Isso é algo que a gente vai tentar mobilizar a partir da própria filosofia, né? Do próprio ensino de filosofia. Se a filosofia colabora ou não para a adesão de valor X, Y, Z, essa é outra questão que a gente também vai trabalhar. Mas a ideia é realmente, dentro da vivência da liberdade, de alguma maneira, enxergar que existem possibilidades, que existem valores, que a própria escolha de adesão a uma facção, ela pressupõe um engajamento. Esse engajamento, ele define muita coisa dentro daquilo que é o próprio indivíduo. Ele projeta uma imagem para toda a humanidade, nesse sentido, ele engaja a humanidade inteira. Então, é a ideia da responsabilidade também. Até que ponto a minha decisão impacta diretamente a realidade onde eu estou inserido. Obrigado, Roberto. O Dogival está inscrito. Dogival, por favor, professor Dogival. Pediria, com licença, perdão a interrupção, professor, pediria apenas que, se possível, mantivéssemos de forma breve, porque, teoricamente, estamos passando já dos 30 minutos, mas como tivemos umas ausências, podemos nos dar esse luxo. Então, por favor. Não, na verdade, boa tarde. Eu já fui contemplado com a última pergunta do professor Valdinei, justamente sobre essa questão, que a liberdade pressupõe a escolha, e a escolha não necessariamente é uma escolha útil, proveitosa, pode ser uma escolha que traga prejuízos, né? E é justamente isso que implica a questão da responsabilidade. Então, eu já fui contemplado, mas a pergunta que eu faço para o Roberto ainda enquanto professor de filosofia, nós temos várias problemáticas. Eu estou falando a nível de estado do Acre, né? Essa visão que a escola, o sistema educacional tem da filosofia, essa percepção de que a filosofia parece ser uma disciplina nanica. A gente ouve muito isso, né? Na escola, a filosofia, assim como sociologia e outros, são disciplinas nanicas. E, às vezes, o problema em relação a certos embaraços que nós sofremos não é só externo, vem do próprio sistema, da própria concepção de educação, da própria escola, às vezes, em relação à filosofia. E aí eu queria perguntar para ele como ele se sente, como ele combate essa visão de que a filosofia parece ser de segundo escalão, parece não ser tão importante, quando, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Como é que você faz, Roberto, esse enfrentamento lá na sua escola? Porque eu faço meu enfrentamento na escola em que trabalho, nas escolas que trabalhei ao longo da vivência escolar. Como é que você faz esse enfrentamento? Até para você implementar mesmo o seu projeto, enquanto prática, é preciso que os alunos percebam a importância dessas discussões em âmbito filosófico, né? E aí, nem sempre, por conta desse arrojo na escola, essa percepção equivocada acerca da filosofia, os alunos têm essa percepção da grandeza, da utilidade e de como a filosofia pode os ajudar nessa questão da escolha. É basicamente isso, Roberto. Então, disciplina nanica, né? Primeiro que a gente já esbarra na questão da inutilidade, né? A filosofia, no primeiro momento, ela aparenta ser uma disciplina inútil, né? Dentro do currículo, dentro da perspectiva daquilo que é projetado. Tanto que a nossa escola, como eu falei, ela é itinerário politécnico, a galera está lá porque quer trabalho, quer trabalhar. Então, pensar em questões mais abstratas, eu posso colocar assim, de alguma maneira até irrelevante, não abstratas, mas questões da própria realidade, né? Pensar a própria vida não é algo que, dentro do currículo, não sei se é o foco, né? Uma vez que a gente, sempre que tem avaliações, é sempre na perspectiva quantitativa e não na perspectiva qualitativa, né? Quantos alunos passaram no Enem? Quantos alunos entraram no curso de medicina? Quantos alunos entraram no curso de direito? A gente nunca pensa quantos alunos a gente conseguiu tirar do crime organizado, quantos alunos a gente conseguiu fazer levar a sua vida dentro do mínimo de dignidade, né? Eu te digo que eu utilizo da disciplina
dentro daquilo que o Sartre chama de engajamento mesmo. Eu tento vivenciar, de alguma maneira, aquilo que é a filosofia e tento mostrar para os alunos que pensar algumas temáticas é realmente relevante. A gente trabalha sempre com situações, problemas, vendo os prós e os contras, né, e refletindo acerca disso. Tem muitas questões que se clarificam e que, às vezes, levam os alunos àquele estado de apoqué, né, de suspensão de juízo, de pensar, porra, eu não tinha pensado isso aqui antes. Eu não tinha parado para analisar que o problema é maior do que é posto para mim. Então, a própria disciplina, né, tanto dentro da base comum quanto da parte diversificada, eu tento trabalhar de maneira prática. Eu sei que isso é muito difícil, transpor os conteúdos da filosofia para o âmbito prático é muito difícil, mas a gente tenta fazer isso. Engajando a vida mesmo, mostrando os problemas que nos afetam e de que maneira que a filosofia ela pode ajudar nesse sentido. Não sei se eu te respondi, Dorival. Responder muito bem respondido, obrigado. Só mais uma coisa, Dorival, até nos confrontos mesmo, a gente briga por melhoria, a gente às vezes bate de frente com gestão, em situações que às vezes não são relevantes, que a gente entende que não sejam relevantes, né? Isso é próprio do professor de filosofia também, está questionando, está indagando, né, aquilo que seria melhor para o aprendizado e para a escola de modo geral. Acho que é o posicionar-se politicamente, o engajar-se nas causas que impactam diretamente o ensino e o aprendizado. Acho que é isso, cara.